como é que foi a fundação da casa, né? Qual que foi a mensagem que você recebeu e de que forma isso aconteceu? Vamos lá. Em 2000, eu comecei a frequentar uma casa kardecista, tá? Na Vila Alpina. E aí, eles em 2000, final de 2000, começo de 2001, eles começaram a ter alguns trabalhos de umbanda no subsolo, escondidos, de sexta-feira. Isso começou a me chamar muita atenção, porque ali se tratava problemas sérios, pessoas que vinham de outras cidades, tudo mais. Só que nessa época, eu particularmente sou muito questionadora. E essas questões começaram a não me fazer mais obter as respostas que eu queria. Então eu resolvi, junto com meu marido, nos afastarmos da casa e tinha um grupo. E esse grupo, e agora o que nós vamos fazer? Cada um de vocês faz o evangelho na sua casa e vai vivendo até que vocês encontram um lugar. E lógico, meu marido, muito legal, convidou essas, na época, 5 pessoas, que acabaram aparecendo 7, tá? Só para aprender a fazer o evangelho no lar. Como que você faz o evangelho? Precisa de vela? Não precisa? Como é que é? De água. De água. Como que funciona isso? Tá, eu vou ensinar vocês. Isso começou em fevereiro de 2001. E quando foi em janeiro de 2004, eu tinha dentro da minha casa 70 pessoas, que eu não sabia nem quem eram. E me deu desespero quando os meus filhos não conseguiam descer a escada para sair, para ir para a faculdade, para trabalhar. A partir de hoje eu encerro tudo, aqui em casa cada um que vai aprender o evangelho. E aí todo mundo assustou, porque já era uma ideia do meu marido e de uma amiga, Dona Helena, tá? Vamos montar uma casa? Vamos montar? E eu sempre contra, tá? Porque a responsabilidade, eu olho sempre pela responsabilidade moral, não física. Mas lógico, né? Tínhamos na época 3 amigos, uma frequenta a casa até hoje, com o filho dela, que é a Gladys e o Stefano. Não, a gente ajuda no que for. Eu coloquei todos os empecilhos possíveis. Não vou ser avalista, não vai usar meu nome, não vai usar o nome da empresa, tudo que você pensar. E aí, eles locaram o mesmo espaço que nós estamos hoje, na Pedralha. Então, tá bom. Aí montaram, fizeram. Quando o proprietário ficou sabendo que ia ser um centro espírita, era um senhor de uns 80 anos, ele surtou. Vocês vão acender vela, vocês vão matar as coisas aqui, vocês vão matar bicho? Não, nós demoramos, porque você tem que 40 dias fazer o evangelho dentro do local para eliminar. Existe todo um rito para você dar abertura num centro, num ponto de luz. Uhum. Então tem todo esse caminho. Todo esse processo. E aí a gente convidava ele por 40 dias, ele foi lá, seu Domingos foi todos os dias, para ver que era só oração. E aí começamos, era só a casa da frente, depois acabamos agora recentemente locando o fundo, e a casa foi crescendo. Então, de início, era o evangelho, a incorporação, tá? E só tínhamos 2 médiuns na época que incorporavam, eu e uma outra médium, depois vieram outros, que hoje já não estão mais na casa. Então a coisa foi fluindo. Hoje a gente tem psicografia, reiki, fluidoterapia. Hospital da Alma. No Hospital da Alma que nós tivemos, que é um processo de você harmonizar os chakras das pessoas para tratamento físico. Então são alguns processos que nós passamos. Aí eles montaram a casa. No primeiro dia de gira ou trabalhos abertos, eu não estava presente, nem meu marido, porque infelizmente eu estava enterrando a minha mãe. Então é uma data que eu sei de cor. É dia 30 de junho. Nós abrimos a casa dia 13 de maio e dia 30 de junho foi o primeiro dia de trabalhos abertos, só que eu não estava nesse dia. Uhum. Aí a partir de então, difícil não me encontrar de quarta-feira lá. Difícil. Muito difícil. A gente acha que é uma situação fácil, que a gente resolve, administra isso facilmente. E assim, a cada semana a gente tem alguma coisa para resolver.
Entendeu? Então, é assim, é uma dedicação muito grande. Você tem que se preocupar o tempo todo, entendeu? Não só com as pessoas que vão, mas com as pessoas que trabalham também. Existe um critério de trabalho. A pessoa que vai trabalhar tem que seguir uma vida, a gente fala digna, sei lá, então a gente tem que ficar, além de tomar conta da gente, a gente tem que ficar olhando o que acontece, entendeu? Com cada um, para poder não acabar misturando as coisas. Mas, principalmente, deixa claro assim, quando a pessoa vai resolver entrar para essa seara, ela precisa saber só de uma coisa. Ela só vai entrar para a seara da espiritualidade quando ela tiver comprometimento só com ela. Não é com o orixá, não é com a entidade, não é com a casa, é o comprometimento pessoal. Eu estou fazendo isso, desenvolvendo a mediunidade, porque eu quero para mim, não para os outros. Isso vai me fazer ter menos problemas, ganhar na Mega Sena. Não, muito pelo contrário, vai fazer você trabalhar, abrir mão de horário de trabalho, estudar, coisa desse tipo. E aí vem uma pergunta na sua cabeça agora. E quem escolhe as entidades que você trabalha? Você acabou de perguntar para você mesmo, né? Não somos nós que escolhemos, eles escolhem. É afinidade, é aquilo que a gente explicou, porque não existe incorporação. Um não entra dentro do outro, é só aproximação. Então, eles escolhem, eles vão seguindo, ou eles já seguem as pessoas, entendeu? Eles já conhecem as pessoas e eles se aproximam, eles fazem a educação do médium. E como que foi a primeira de vocês? Porque quando começou a casa, então você já incorporava? Eu já incorporava. Eu já tinha tido incorporação nessa outra casa espírita, tá? Que foi um susto, porque teve um dia lá que a coordenadora pediu para que eu fosse até um determinado... Tinha um quartinho lá que a gente chamava xadrezinho. Faz aquela oração que você sabe. E desde que eu casei em 77, a oração, a prece de Cáritas, meu sogro me ensinou isso e ele fazia eu falar de cor e salteado. Agradeço muito a ele. Aquela oração que você faz. E eu fui, era um preto velho que atendia, e eu comecei a pedir para o meu marido ir. Vamos comigo? Vamos. Eu lembro de ter começado a oração. Quando eu terminei a oração, meu marido estava com os olhos arregalados, me chamando de louca. E eu acho que você surtou. Vamos sair daqui, porque você arrumou um problema. A entidade se manifestou, é uma entidade que frequenta a casa. Então ela já se afinava comigo, tá? E é muito engraçado que essa entidade é o oposto da Valdereza. A Valdereza fala alto, a Valdereza é dura, a Valdereza de vez em quando bate em todo mundo. Ela é, como é que vocês falam? Que vocês apanham e agradecem. A gente acaba, ela acaba de atender, se apanhou o tempo todo e você fala obrigado. É bem isso. E aí ela se afinou. Você já passou por ela, com a Esmeralda. Por quê? Ela tem algo para aprender comigo e eu tenho que aprender com ela. É uma troca. Então, já trabalhava com essa entidade, já atendia nessa outra casa. E aí, algumas vezes, houve a manifestação na minha casa, tá? O que eu não aconselho ninguém a fazer, porque você vai deixando miasmas ali, né? E aí, fomos. Incorporava eu, a Sandra Ganeve, depois a Dona Helena e depois o Diógenes. Depois o Marcos Paulo. Depois o Marcos Paulo. O Marcos Paulo veio a incorporação depois. Ele, desde o início, ele estava presente no Evangelho. Então é algo que você fala assim, estou sentindo uma coisa diferente aqui. O que é isso? É como se alguém estivesse realmente atrás de você, assoprando algumas coisas. É esse que é o processo. E de alguma maneira você recebeu uma orientação para abrir a casa ou foi surgindo naturalmente? Eu vou fazer bem entre aspas, né? Não, a única orientação que nós recebemos era que não era para colocar o nome dessa entidade, da Esmeralda, porque ela não queria uma casa ligada
a conotação cigana. Aqui não vai ser casa de arrumar marido, arrumar esposa ou resolver problemas financeiros. E aí, bom, como é que vai fazer? Como é que não vai? Se manifestou uma preta velha, eu empresto o meu nome. E aí, como é que é seu nome? Todo mundo chamava de vó só, né? Aí, quando ela falou o nome, eu me assustei. Que é o nome da minha bisavó. Tá? E ela soletrou. Eu não sei escrever, mas é assim. Eu tenho 2 vezes a letra do naviozinho. Era engraçado ouvir ela falar isso. Então tá, você permite, vamos falar com os outros, e aí abrimos o processo. Lógico que em todos esses 20 anos, cada trabalho é um aprendizado. Cada entidade que se manifesta é um aprendizado. Tá? Cada desobsessão que é feita é um aprendizado. Cada sessão é um aprendizado. Cada gira você aprende alguma coisa. Sim. Você acaba aprendendo e você aprende para você. Eu brinco com os trabalhadores, principalmente os que atendem na incorporação, porque hoje ninguém mais é totalmente inconsciente. Desde a época de 60, 70, nós não temos, para o próprio bem da evolução dos médiuns totalmente inconscientes, tá? E a partir daí eu falo, gente, presta atenção, vocês atenderam um assistido com um problema, veio o segundo com o mesmo problema, veio o terceiro com o mesmo problema, o problema não assistido, são vocês. Pega o que a entidade está falando para vocês, porque vocês provavelmente estão com o mesmo problema. Então é uma forma dessas entidades também nos auxiliarem. Quando termina o atendimento, você se recorda? Sim. Do que foi dito? Eu tenho uma nomenclatura que o pessoal de vez em quando ri. Eu vou rebobinar a fita. Pera que eu preciso rebobinar a fita. Por quê? A partir do momento que você sai da casa, você tem horas que some da sua cabeça. Porque seria muito difícil você ficar com os problemas das pessoas. Por isso a pergunta. Tá, eu digo, por exemplo, absorver o problema toda quarta-feira de 7, 8 pessoas. 10 pessoas, tá? Eu sou terapeuta, eu levo os problemas dos meus pacientes e fico ruminando às vezes de madrugada, tá? Então não, a espiritualidade ela é tão fantástica que ela tira da sua mente. Agora, se tem alguma coisa aconteceu, então terminou o trabalho, eu sempre pergunto para o responsável da porta, ou para o cambono, o nome que queira dar, como foram os atendimentos? E olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o médium às vezes se manifesta, rebobina e me fala, porque é minha responsabilidade para com o assistido e para com o médium também.